Olá! Está começando o primeiro programa Diálogo Universitário. Toda terça-feira, nós teremos um encontro marcado aqui na TV Cultura para debater assuntos do mundo universitário. E no programa de estreia, nós iremos falar sobre intercâmbio. Você vai conhecer os destinos mais procurados pelos estudantes na hora de viajar. Vai saber como surgiu o programa de intercâmbio e ainda descobrir todas as vantagens que o programa pode trazer para a sua carreira profissional. Nos nossos estúdios, teremos semanalmente a participação de convidados que vão tirar todas as suas dúvidas. Fique ligado, porque o Diálogo Universitário começa agora. Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao Diálogo Universitário. No programa de hoje, como você já sabe, nós falaremos sobre intercâmbio. Vamos conhecer o primeiro entrevistado dessa noite. Ariadne, seja bem-vinda ao nosso Diálogo Universitário. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo Seja bem, muito você? bem-vinda. Muito simples, perguntas fáceis, que com certeza você vai saber responder, tá bom? Então vamos começar. Você começa me falando qual é o seu trabalho lá no Instituto de Línguas. Você é diretora no Instituto de Línguas do Colégio UNASP. Então qual é o seu trabalho, o que você faz? Conta aí um pouquinho pra gente. Tá. Lá no Instituto de Línguas nós temos várias frentes que nós trabalhamos. Primeiramente com o estudo de idiomas, então a gente oferece alguns idiomas que os alunos podem estar estudando. Depois nós temos uma parceria bem interessante com o ensino médio, oferecemos também o inglês para o ensino médio. Trabalhamos agora principalmente uma frente bem grande que nós estamos fazendo agora, que é o programa de intercâmbios. Nós iniciamos com um programa mensal que a gente chamava de imersão. Como passava um mês estudando fora, mas era apenas um período curto. Aí passamos então para os programas de intercâmbios já um pouquinho mais longo, ou um semestre, ou um trimestre, ou até um ano. Até um ano? É bastante tempo fora de casa, né? Assim, como foi que você começou a trabalhar com intercâmbio? Eu acho que antes disso você fazia outra coisa, você é formada em pedagogia, não é isso? Isso. Então você não trabalhava antes com intercâmbio. Como foi assim o chamado para você trabalhar com o intercâmbio? Bom, eu vi essa oportunidade, achei muito interessante, quando eu fui convidada para trabalhar e assumir a direção do Instituto de Línguas. Eu sempre, acho que no fundo, sempre gostei muito disso. Depois que eu terminei a minha faculdade, a minha universidade, eu resolvi fazer o intercâmbio, já há muitos anos atrás. Quer dizer, não muitos, né? Mas assim, alguns anos atrás. E foi muito difícil, sabe? Eu tive que enfrentar muitas barreiras, foi bem difícil mesmo. Mas eu consegui, passei 2 anos fora estudando e acho que com isso eu fiquei com aquele sentimento de sempre buscar uma outra forma de voltar, viajar e estudar fora e morar e tudo mais. E conversando com algumas pessoas, a gente percebia que muitas pessoas também tinham essa vontade, esse desejo. E daí surgiu então a oportunidade de eu retornar a 2 escolas que eu já tinha estudado, no Newbold College e na Villa Aurora, na Itália. Então eu percebi que dava para a gente trabalhar com isso e começamos então os projetos, as visitas e planejar realmente como a gente podia estar ajudando a outros universitários a também terem uma experiência fora. Não só estudar o idioma, mas realmente ter uma vivência, uma experiência fora. A equipe do Diálogo foi até o centro universitário que a Ariadne trabalha e nós vamos conhecer um pouquinho sobre como e onde surgiu o programa que ganhou um cenário mundial. Acompanhe a reportagem de Andressa Menghini. Olá, galera! O Diálogo Universitário dessa semana vai falar sobre intercâmbio. Por isso, nós viemos aqui, nessa faculdade no interior de São Paulo, para descobrir como é que funciona o programa de intercâmbio nessa instituição. Vem comigo para conferir. Professor, explica pra gente como é que funciona o programa de intercâmbio aqui na faculdade. Com muito prazer, Andressa. O nosso programa aqui na Faculdade de Intercâmbio é um programa fantástico, onde as pessoas têm a oportunidade de ir estudar em outro país, em um colégio onde elas vão receber também toda a atenção, vão receber alimentação, hospedagem e ensino de altíssima qualidade e aprender assim um outro idioma. Não só isso, mais do que o idioma para mim, o mais importante é a oportunidade de aprender sobre outras culturas. E você se torna, assim, praticamente como que
um cidadão do mundo. Isso é fantástico hoje, muito importante. E aqui na faculdade, o nosso programa ele tem convênio com escolas nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos, por exemplo, a Universidade de Andrews, em Michigan. Nós temos o colégio de PUC, lá na Califórnia. Nós temos o Newbold, na Inglaterra, Vila Aurora, na Itália, o colégio para aprender espanhol na Espanha, em Sagunto, e também na Alemanha para aprender alemão. E você pode, então, estudar em alguns desses colégios um semestre escolar. Em alguns casos, especificamente como na Alemanha, você pode ficar 1 ano, o programa é de 1 ano para aprender o alemão. Então, nós fazemos uma seleção aqui, no fim de cada semestre, no meio de um semestre, fazemos a seleção para aqueles que vão no próximo semestre. E essa seleção é uma seleção que não exige muito conhecimento, praticamente qualquer pessoa pode passar. Se a pessoa tiver um pouco de conhecimento do idioma, não precisa ter muito conhecimento, porque a pessoa vai com a finalidade de aprender o idioma. Assim que é um programa fantástico, eu recomendo para vocês, já participei disto, nunca me arrependi e, de olho fechado, recomendo qualquer um que possa ir. O intercâmbio surgiu nos anos 20 como uma associação mundial de serviços humanitários em Copenhague, na Dinamarca. Somente na década de 70 que surgiram os cursos em idiomas. Naquela época, as empresas começam a exigir que seus funcionários falassem inglês ou espanhol. O intercâmbio aqui no nosso colégio ele tem para o pessoal do ensino médio e também para a faculdade. Okay? Não somente alunos do internato ou do UNASP podem participar, mas de todo o Brasil. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato conosco e solicitarem as informações, preencherem, enviarem, e nós vamos processar os interessados para que eles possam participar do programa. Para viajar é preciso ter um passaporte. Esse documento garante a proteção do estrangeiro enquanto ele estiver no exterior, além de assegurar ao viajante um retorno seguro para o seu país de origem. E os primeiros passos começam pela internet. Para a emissão do passaporte, são necessários os seguintes documentos: carteira de identidade, título de eleitor e comprovante de votação e CPF. É preciso também fazer o pagamento de uma taxa de R$ 176. O processo de inscrição no site da Polícia Federal funciona da seguinte forma: depois de acessar o site do Departamento Federal, vá para o link Requerer Passaporte. Clique em Emissão do Passaporte e preencha o cadastro de inscrição do documento. Depois, escolha a cidade e o horário para buscar seu passaporte. Juliana é estudante de jornalismo e está se preparando para ir ao intercâmbio pela primeira vez. Juliana, conta pra gente por que você decidiu fazer intercâmbio agora. Bom, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, só que as condições não ajudavam. E daí agora que minha mãe decidiu e a gente se preparou economicamente, financeiramente lá em casa para fazer, e o meu curso exige muito o inglês ou outra língua estrangeira, a gente decidiu que a gente ia fazer esse ano. Ah, sim, eu sempre tive vontade de ir para outros lugares. E a Austrália sempre foi um lugar que me chamou muito a atenção, sempre foi um país que eu gostei pra caramba. E agora juntou tudo. Tudo que eu precisava, meu irmão também sempre gostou muito de lá. E agora vai. Então, eu espero que dê tudo certo, porque a Austrália é um país perfeito, né? Então, não tem do que falar lá. Lá é... Nossa, e eu vou morar perto da praia, então eu já tenho um lugar encaminhado para trabalho. Então, assim, minha expectativa é estudar bastante, trabalhar bastante, aprender bastante inglês e aproveitar tudo que a Austrália me oferece. Nos últimos 9 anos, o número de estudantes brasileiros que foram estudar no exterior cresceu 5 vezes. Em 2013, esse número subiu para 175 mil. Países de língua inglesa como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra estão entre os destinos preferidos dos universitários. Que legal esse lugar que nós acabamos de conhecer, o local onde você trabalha. Há quanto tempo você trabalha lá? Eu comecei a trabalhar lá no ano de 2010, então esse é o 6º ano. 6º ano? Bastante tempo. A gente acompanhou na reportagem sobre alguns documentos exigidos para que a gente possa estar fazendo o intercâmbio. Além desses documentos, o que mais a gente precisa providenciar, o que mais a gente precisa fazer para estar indo para o intercâmbio? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer se você quer participar do intercâmbio é escolher o local.
decidir qual o local que você quer ir, porque cada escola tem uma exigência diferente de documentação e de outras coisas também, formulários e tudo mais. Mas é o aluno que escolhe ou vocês que... Ah, não, você vai para esse lugar, você vai para esse lugar. Não, a gente dá o leque de opções e cada aluno escolhe para onde está indo. Ah, então você pode escolher para onde quer ir. Pode escolher. Aí pode depois de decidir. escolher... Depois de escolher, a gente informa tudo que é necessário. Por exemplo, alguns países você não precisa de visto. Outros países você tem a exigência de ter um visto de estudante especificamente. Então a gente vai orientando. E esses documentos é difícil? A questão do visto demora muito, tem que ir com muita antecedência? Tem que ter uma certa antecedência, porque cada escola tem um prazo, inclusive, para a matrícula. Mas não é nada complicado, difícil, né, que seja impossível ou muito difícil de conseguir. As coisas vão fluindo tranquilamente. Algumas escolas são um pouquinho mais complicadas no sentido de tempo para poder entregar esses documentos, enviar as coisas para a gente. Mas cada uma tem o seu estilo de trabalhar, a sua forma de trabalhar. Então, providenciou a documentação, pagou, que é importante, e depois já pode ir embora. Sim, com certeza. Pega o passaporte, E né? aí vai embora. E daí vai embora. Arruma as malas, não pode ir sem as malas prontas. É uma coisa né? que a gente vai falar no próximo bloco, que é muito importante, realmente, a questão das malas. A gente ficou sabendo, a gente deu uma procurada lá, e ficou sabendo que se faz uma comissão para escolher alunos da faculdade que vão para o intercâmbio. Para que serve essa comissão? É porque assim, o nosso intercâmbio, quando nós começamos a procurar as escolas para fechar os intercâmbios, fechar as parcerias, nós fizemos uma proposta para eles que para nós é muito interessante, e talvez para eles nem tanto quanto para nós, que é o preço. Então o valor é um valor bem acessível, ou um desconto bem grande que eles dão, porque nós, do NASP, somos os responsáveis pelos alunos que enviamos, pelas remessas de dinheiro e tudo mais. Então, por causa disso, cada escola deu um número de vagas limitadas para a gente poder enviar os alunos. Então, a gente decidimos então que haveria sempre uma comissão para avaliar a possibilidade de cada aluno. E também tem aquela escolha, aquela questão, né, de que não podemos enviar todos os alunos, nem todos os alunos estão preparados para realmente passar uma experiência fora. Também vem essa questão de notas, se está bem no curso ou não, isso conta também? Conta, claro que conta. Tem que ser um bom aluno, então, para poder ir. Tem que ser um bom aluno para poder ir, tem que ser um bom aluno em todos os sentidos, em comportamento, na forma de estar agindo com os outros, né, na interação e nas notas também. Também é importante. Outra questão, com quanto tempo de antecedência eu preciso procurar a agência de viagem? Agência de viagem? Isso. Ou vocês já encaminham, a gente tem essa agência de viagem que você pode estar indo, ou a pessoa procura por si própria? Não, a gente sempre encaminha. Nós trabalhamos com várias agências de viagem. E a gente, no decorrer do processo, a gente sempre encaminha, indica uma agência. Porque dependendo do local, para onde você está indo, o voo que você vai fazer, algumas agências têm mais facilidade com algumas companhias que são facilitadoras para aquele local. Então a gente sempre trabalha essa questão do preço mais em conta, sempre procurando envolver o aluno e facilitar da melhor forma o aluno. Então a gente procura uma agência dessas que a gente já trabalha, que a gente já confia, que a gente já conhece e indica para o aluno. Assim fica bem mais fácil, né? Você já ouviu falar que o fato de fazer intercâmbio em outro país pode ajudar na colocação no mercado de trabalho? O que você acha, Ariadne? Será que isso é verdade mesmo? Mas deixa para responder daqui a pouquinho, porque agora vamos conferir a reportagem da Andrícia Rodrigues sobre intercâmbio e o mercado de trabalho. Milhares de estudantes brasileiros saem anualmente para outros países. Eles buscam desenvolvimento pessoal e cultural no aprendizado de outra língua. Mas será que essa experiência tem impacto na carreira profissional? Olha, todo profissional que fizer um intercâmbio, ele tem uma vantagem competitiva muito grande. Ele vai ter, além de um currículo mais cheio e completo em termos de vivência internacional, mas também vai ter a experiência, vamos dizer assim, que as empresas estão buscando, que hoje com o mundo globalizado, nós temos as empresas buscando justamente pessoas que saibam falar outras línguas, que saibam de outras culturas, que tenham noção do que realmente pode ser interessante para um mercado. Além de aprender outro idioma, o estudante pode optar por fazer cursos específicos. Isso irá agregar grandes vantagens ao currículo profissional. Com certeza, o aluno que faz um curso em outra área, no outro país, com certeza vai ter mais
vantagens sobre aquele aluno que tem cursos somente no Brasil. E, claro, aprender outra língua e ter mais conhecimento sobre a cultura em outro país também vai ter muitas vantagens no seu currículo. Em 2010, estima-se que 168 mil estudantes brasileiros foram para o intercâmbio. 2 anos depois, esse número cresceu para 175 mil. Em 2014, 230 mil estudantes saíram do Brasil para estudar em outro país. Segundo a Associação Brasileira de Organização de Viagens, o número de estudantes brasileiros que foram para o intercâmbio cresceu 15% no último ano. Especialistas afirmam que 1 mês de vivência no exterior equivale a 1 semestre aqui no Brasil. O mercado de trabalho tem visto com bons olhos a iniciativa de estudantes que já têm experiência no exterior. Hoje a empresa que tem seu mercado globalizado, ou seja, pode ter vendas para outros países, queira exportar, ou mesmo quando tem pessoas que venham de outros países para trabalhar na sua empresa, é óbvio que eles veem esse aluno, esse profissional que tenha essa vivência de uma forma diferenciada, pois ele vai ser um ativo imprescindível para quando a empresa quiser expandir mais, quiser, por exemplo, realizar negócios com outros países no qual eles às vezes não têm conhecimento da cultura, não têm conhecimento de como funcionam as coisas. Então esse aluno pode ser um diferencial dentro da empresa. Com a competição cada vez mais acirrada no mercado, a escolha de alguns estudantes tem sido trancar a graduação no Brasil e estudar 1 ou 2 anos no exterior. Ruben foi em 2012 para a Áustria e ficou lá por 2 anos. Bom, eu acho que primeiramente quando você sai do seu país, você sofre um crescimento. Você cresce porque você precisa se adaptar a outra cultura, você precisa ser paciente com o idioma. Então, essa é a primeira mudança que ocorre, né? Você amadurece. E segundo, que obviamente porque você aprende um outro idioma, você tem vantagens, né? Se você for comparado com outras pessoas que têm as mesmas capacidades profissionais que você. Então, por exemplo, se um chefe está em dúvida entre 2 profissionais recém-formados, que são tão bom, um é tão bom quanto o outro, só que um fala alemão, ou outro, ou sei lá, francês, inglês, e o outro não fala nenhum outro idioma, obviamente que ele vai ter preferência por aquele que fala outro idioma. E agora, Ariadne, se eu passei pelo intercâmbio, fiz intercâmbio, fui lá, viajei, agora eu tenho mais chance de conseguir entrar no mercado de trabalho e conseguir um bom emprego? Sim, as pesquisas mostram atualmente que nas entrevistas para trabalho, eles não procuram só perguntar qual o idioma que você sabe, além do português ou até do inglês, outro idioma, mas eles perguntam qual a experiência que você teve fora do país. Porque quando você mora um tempo fora do país, você se modifica. A sua mente abre, então você conhece outras culturas, outra forma de viver, outra forma de pensar e tudo isso é um crescimento para você. Então, com certeza, se você participou do intercâmbio, você vai ter muito mais chances de conseguir um melhor emprego, inclusive com um salário melhor. Então, já estou pensando seriamente em começar a fazer o intercâmbio para mim, né? Não perca tempo. Ter aí um bom emprego. Não perca tempo. Agora você vai conferir a participação da Noemi Gaberlini, direto dos Estados Unidos, para o nosso quadro Fala Jovem. Hello guys, my name is Noemi and I'm here in the United States. Mas relaxa, galera, que eu não vou falar inglês, até porque o meu inglês não tá tão bom assim. E eu tô aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, no NASP, eu faço direito, eu terminei o 2º ano, o ano passado, e daí eu vim pra cá. Eu tô ficando na Andrews University e os Estados Unidos, eu escolhi vir pra cá primeiramente por causa da língua, porque eu sempre quis aprender inglês, e segundo, por causa da cultura. É uma cultura que eu gosto, a cultura americana, é uma cultura que eu me adapto bem. Eu já fui em vários pontos turísticos aqui, já fui pra Atlanta, eu já fui pra Disney, eu já conheci o Niagara Falls, eu já fui pra Nova York, pra Washington, pra Chicago e pra Indianápolis. Eu acho que esses foram, assim, os principais pontos turísticos que eu conheci, que daí tem a Estátua da Liberdade e o Capitólio. Mas eu acho que a pior parte aqui foi o clima, porque eu saí daí do Brasil e tava verão. E eu cheguei aqui e dava sensação térmica de menos 30. Então acho que o pior foi, assim, o inverno. E é isso aí, galera. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho pra vocês conhecerem aqui. Se vocês tiverem oportunidade, vem pra cá, porque é muito bom. É isso aí, galera. Beijo! Obrigado, Ariadne, pela sua participação aqui no Diálogo Universitário. Eu fico muito feliz de ter participado e eu quero dizer que todos que gostariam, que têm vontade de participar do intercâmbio,
nos procurem. Nós estamos ali para ajudar você e facilitar a sua viagem para o exterior. Daqui a pouco você vai conhecer as experiências de um universitário que foi para a Inglaterra. O Diálogo Universitário vai para um rápido intervalo, mas volta já. Estamos de volta com o programa Diálogo Universitário. E agora você vai conferir uma reportagem especial sobre os destinos mais procurados pelos estudantes brasileiros. Confere aí a reportagem de Manu Fonseca. Durante o programa, você aprendeu o que é intercâmbio, o que levar e qual a importância para o mercado de trabalho. Mas vamos supor que você tivesse a oportunidade de fazer o intercâmbio agora. Para onde você iria? Para a Irlanda. Estados Unidos. Inglaterra, Noruega. Chegou a hora de escolher o melhor destino de intercâmbio para o seu curso. Segundo dados dos organizadores da maior feira de intercâmbio da América Latina, conhecida como Salão dos Estudantes, os países mais procurados pelos brasileiros na hora de fazer o intercâmbio são Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Irlanda, Austrália e Argentina. Mas por que esses países são os preferidos dos estudantes? Vale lembrar alguns aspectos que podem interferir na escolha do país: a economia, a escolha do idioma e se o curso tem referência no país. Vamos tomar como exemplo esse aluno que faz rádio e TV. Olha, basicamente o profissional de rádio e TV faz tudo que está por trás da câmera. Faz toda a parte técnica, produção, roteiro, cenografia, direção de fotografia, tudo que está por trás das câmeras, basicamente. Nesse caso, o país mais indicado é os Estados Unidos. O país detém as melhores instituições voltadas a essa profissão, como é o caso da Universidade do Sul da Califórnia e a Escola de Arte de Nova York. Atualmente, o ramo tem sido bastante lucrativo para as empresas de cinema. Ano passado, a indústria cinematográfica arrecadou 10 bilhões de dólares no país. Agora imaginemos que você é um estudante de arquitetura. Qual país será mais indicado? Se você respondeu Reino Unido, acertou. É lá que fica localizada a mais antiga escola independente de arquitetura no país. Outro país bastante procurado pelos brasileiros é o Canadá. O segundo maior país do mundo abriga universidades que são referências em medicina e em pesquisas científicas. Mas além dos cursos altamente qualificados, o que leva os estudantes a procurar esses países? A equipe do Diálogo Universitário conversou com esses 3 estudantes que viajaram para esses países. Eles vão nos contar um pouco sobre a vida do exterior. Vamos começar pela Ilana, que esteve na Flórida. Bem, para começar, os americanos eles tendem a ser mais reservados um pouco, e os brasileiros eles são mais espontâneos, são mais abertos. Tipo, quando você fala assim, beleza, eu sou de outro país, nos Estados Unidos, eles nem ligam, olha, beleza, você é estrangeira. Agora você chega no Brasil, eu morei fora tanto tempo, nossa e tal, e aquela curiosidade, o americano ele não tem isso. E além de tudo, ele não tem aquele jogo de cintura, aquele jeitinho brasileiro que o brasileiro tem, que para tudo se dá um jeito. Ele é muito sistemático, tudo tem um padrão para eles. A resposta é unânime entre os 3 entrevistados. Essa realidade não é somente nos Estados Unidos. Isso acontece porque desde criança o americano é ensinado a ter seu próprio espaço. Bom, a educação na Inglaterra começa muito cedo, as crianças em idade maternal ainda começam a frequentar escolas e o período é extenso, elas permanecem mais de 8 horas às vezes na escola, passam o dia todo, período integral, fazem suas refeições na escola e bem novas ainda, antes dos 6, 7 anos, já estão falando 13 idiomas. O ensino público inglês é um pouco diferente do sistema brasileiro. Lá, as crianças normalmente começam a estudar por volta dos 5 anos. Na série primária, que vai até os 12 anos, as escolas disponibilizam todos os materiais que a criança vai usar, como caneta, lápis, borracha, livros e caderno. O tempo de aula em uma escola inglesa é integral, ou seja, a criança entra por volta das 9 da manhã e fica até as 3 da tarde. É um país super desenvolvido, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade. A maioria das pessoas tem uma noção básica de se
se a fala principal é inglês, tem uma noção básica de francês, e se a principal é francês, tem uma noção básica de inglês. Tipo, eles são bem bilíngues. Canadá, terra conhecida pela sua qualidade de vida. Os moradores não possuem plano de saúde. Todos utilizam hospitais públicos, que por sinal são ótimos. A educação é bem valorizada. Desde criança, os pais já se preocupam com o currículo do filho e a área de especialização. Eu amo a comida americana e detesto arroz e feijão. Detesto. Assim, tudo é sempre diferente, sempre variado. Tipo, beleza, é macarrão, é só macarrão, é lasanha, é só lasanha. Talvez tenha alguma coisa acompanhando, mas não é nada muito pesado. Se há alguma semelhança entre a culinária do Brasil e dos Estados Unidos, é a influência de várias culturas. Fora isso, os costumes da gastronomia dos Estados Unidos são bem diferentes da do Brasil. Para começar, todos sabem que a culinária de lá não é exatamente muito saudável. Não se assuste ao ver alguém comendo panquecas com bacon no café da manhã, hambúrguer milkshake no almoço ou sanduíche de pasta de amendoim no lanche. Os canadenses, a princípio, porque a gente está acostumado com a cultura brasileira, dá para pensar que eles são meio frios, assim. Porque eles não vão ser igual a gente, chegar, abraçar, contar a vida inteira da tia-avó. Eles são pessoas muito educadas. Eles vão sempre, qualquer lugar que você vai no mercado comprar um saco de farinha. A atendente vai falar, oi, bom dia, como você tá? Vai perguntar alguma coisa do clima. Perguntar do clima é rotina do Canadá. Países mais frios costumam ser menos receptivos. Países quentes são mais calorosos e abertos. Porém, toda regra tem sua exceção. Canadá está entre os países mais receptivos do mundo. Para você que está com viagem marcada ou que pretende fazer intercâmbio futuramente, acompanhe a Feira Salão do Estudante, aquela que falamos no início da reportagem. Acesse o site que vai estar aqui embaixo no seu vídeo. E aí, ficou com vontade de ir para o intercâmbio também? Para mais informações sobre países, universidades e cursos, você pode acessar o site da Companhia de Intercâmbio que aparece agora aqui no seu vídeo. E agora, vamos conhecer o nosso próximo entrevistado do programa. Seja muito bem-vindo, Wesley Fonseca. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, obrigada aí pela participação. E eu vou perguntar aí algumas coisinhas, como foi a sua viagem e outras coisinhas mais. Vamos lá. Bom. Então a gente começa, você me contando como era a sua rotina lá na Inglaterra. Tá, minha rotina, eu acordava, né, de manhã. Sim. E 9 horas começava as atividades dos estudos, né? Que eu fui lá para estudar inglês, basicamente. Mas aí antes um pouquinho eu acordava para tomar o meu café. E aí 9 horas eu ia para o colégio. E aí passava a manhã toda. Aí tinha uma pausa de 1 hora para o almoço. E aí depois eu voltava para a tarde e ficava até umas 2 da tarde. Que tinha mais um pouco de aula. E aí eu ficava livre. Aí, estudando esse período todo? De manhã e um pouquinho da tarde. Aí geralmente fazia, dependendo da atividade, se era muito complicado, se precisasse fazer alguma coisa a mais, exigisse mais tempo, ia direto para a biblioteca, ou senão ia passear um pouco lá pela cidade. Ia conhecer um pouquinho, né? Lógico, tinha que aproveitar. Por que você escolheu ir para a Inglaterra? Então, o meu foco era o inglês, né? Então aí tinha 2 opções, os Estados Unidos e a Europa, a Inglaterra. Os Estados Unidos já tive a oportunidade de viajar antes, numa viagem de família, e aí eu pensei, eu queria conhecer uma coisa diferente, uma cultura diferente. E aí esse foi o primeiro motivo, e o outro também pela facilidade que eu, na minha mente, eu acho que tinha, né, de viajar ali pelos países mais próximos. Eu gosto muito de viajar, então eu já fui com essa visão também de conhecer os lugares. Já era turistal e um pouquinho também. É, isso mesmo. Então acabou sendo realmente, teve essa facilidade mesmo. Então esse foi o motivo, por não ter conhecido nunca a Europa antes, e para a facilidade de conhecer outros países. De outros países. Bom, algumas pessoas demoram, acho que dias, ou dependendo da pessoa, até meses, para se relacionar com a questão do fuso horário, da comida, da cultura das pessoas, né, de se adaptar e tal. Como é que foi para você passar por tudo isso? Então, vou responder por partes. O fuso horário, você perguntou. Isso. O fuso horário não teve o período que eu fui, não teve muito problema, porque no segundo semestre que eu fui, né, do nosso ano aqui. Então, no segundo semestre, a diferença é bem pouca, é só 3 horas. Porque ainda não é o nosso horário de verão aqui no Brasil, nem o horário de inverno lá. Tem essa diferença. Então, quando tem horário de verão aqui e horário de inverno, a distância de horas chega a ser 5, 6 horas. Mas isso é só no primeiro semestre. Como eu fui só no segundo, só teve diferença de 3, então não teve uma diferença gritante assim. Comida, eu comia muita besteira. Quer dizer, eu gosto de comer besteira, né? Então, assim, a comida lá era muita fritura, muito doce.
pra mim eu gostava, né? Mas o legal que foi que depois que eu passei por esse intercâmbio, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, tem que mudar um pouquinho. Aí acabei entrando na academia quando eu voltei. Eu fiquei sabendo que o pessoal lá come muita batata, é verdade? Não, só tem toda refeição tem batata. Ou é batata assada, batata frita, batata amassada, moída, enfim, todo jeito. Todos os tipos de batata, sempre tem que ter batata. E alguma coisa oleosa ou gordurosa também. Mas aí não tem tipo arroz, feijão? Então, o arroz que tem arroz, mas o feijão que tem lá é meio doce. Eu não me acostumei com arroz, com feijão. Não me acostumei com feijão. É meio doce, é meio adocicado, assim, um molho diferente lá, uma coisa estranha. Ai, mas a comida, assim, de praxe, então é... Tipo, praticamente foi sempre assim, esse lanchão aí, tipo, uma coisa frita, alguma coisa meio gordurosinha, assim, que era o que eu gostava. Pra engordar um pouquinho. Gostosa, né, mas... Pra ajudar. Não faz muito bem pra saúde, mas tá bom. E a questão da cultura, foi difícil? Então, engraçado que, assim, brasileiro, eu já ouvi aquilo, né, brasileiro se dá bem em qualquer lugar, a gente ouve isso muito. E é muito diferente você chegar em um lugar e você conhecer outras pessoas e você ver como o jeito dos brasileiros e o jeito das outras pessoas de outros países. E é engraçado que os brasileiros encantam todo mundo. Que, esse jeito de abraçar, falar com as pessoas, de ser meio que um intruso assim na rodinha, isso é coisa de brasileiro. Os outros são muito retraídos, são muito quietinhos no canto, então todo mundo assim... assustam? No primeiro contato, sim. Acha a gente muito espalhafatoso, a gente muito... Quem é esse pessoal que tá entrando aqui que chega no nosso colégio pulando, assim... Mas eles recebem a gente muito bem, porque é diferente, entendeu? Eles não estão acostumados com isso. Então, conversando com os amigos que eu fiz lá, eles viam, nossa, você se abraça assim tão fácil. Eu nem abraço meus pais direito. Nossa. Assim, os abraços são uma coisa, tipo, que não faz parte da realidade deles. Engraçado. Mas a gente se deu muito bem, brasileiro se dá muito bem. Ai, que bom. Wesley, não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim, a parte mais difícil de uma viagem é ter que arrumar a mala. Olha, eu pra ir ali pro Nordeste, pra minha casa, é uma dificuldade de arrumar a mala. Mas pra resolver esse problema, o nosso repórter Simon Lacerda foi pesquisar o que deve ou não ser levado para uma viagem de intercâmbio. Acompanhe agora a reportagem de Simon Lacerda. A mala é o item essencial em qualquer tipo de viagem, mas arrumar a bagagem nem sempre é uma tarefa fácil. E se a viagem é um programa de intercâmbio em outro país, aí é que a tarefa fica mais difícil. É como conta essa estudante. 5 dias para a viagem eu comecei a arrumar. Eu só queria, não pode faltar isso, não pode faltar isso. Eu vou ficar com frio quando eu chegar lá, então eu preciso colocar todas as minhas roupas de frio lá. E foi um erro, porque lá as roupas até são mais baratas. Eu levei cobertor, eu poderia ter comprado lá, porque até o colégio que eu fui me oferecia isso. Para definir o tipo de roupa e sapatos que levar, é preciso saber antes o clima do país de destino. Isso é muito importante se você não quiser passar o inverno europeu de chinelo e bermuda. A preocupação de alguns estudantes brasileiros é levar várias peças para não repetir roupa. Entretanto, diferente da nossa cultura fora do Brasil, não há essa preocupação. E é claro, é importante ter as roupas sempre limpas. Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum existirem lavanderias que funcionam por meio de moedas. Lavar roupa nunca se tornou tão prático e fácil. Uma moeda e um botão é o suficiente para que você tenha uma roupa limpa e cheirosa. Depois de saber o que levar, chegou o momento de fazer tudo caber dentro da mala. Dependendo da forma como você organiza a sua bagagem, nem precisa levar uma mala tão grande. Essa estudante que esteve na Austrália mostra o que não deixou de fora durante a viagem. Bom, primeiramente, o que eu sempre ressalto é uma câmera para você memorizar tudo que você gosta e um diário, que é onde eu anoto tudo o que acontece. Outra coisa também que eu levo é um livro que eu gosto de ler para você ler no avião durante a viagem. O meu skate, algumas roupas que representam o Brasil, roupas para usar na igreja, para passear, para nadar. Foram 6 horas daqui para Miami, depois de Miami eu fui para... Agora eu esqueci o nome, foi para Texas, depois do Texas eu fui para Califórnia, passei um dia na Califórnia, daí fui para Austrália. No site Number One Viagens, você encontra uma lista de itens indispensáveis numa viagem de intercâmbio. O site ainda mostra passo a passo como fazer tudo caber dentro de uma mala. É só seguir as dicas e ter uma boa viagem. Bom, Wesley, me conta, o que foi que você não deixou de levar na sua mala? Olha, como eu estava no período do segundo semestre, então lá estava entrando para o inverno, muita roupa de frio. Bermuda praticamente não levei, só levei uma, só uma, porque também estava na transição ainda do verão para o outono,
E aí eu lembro claramente, acho que foram 2 finais de semana que eu usei bermuda. Consegui usar. O resto só foi calça e casaco, direto. E câmera fotográfica, lógico que não pode faltar, meu passaporte. Roupa de cama não precisou, que o colégio ele proporciona isso pra gente. Você levou o que era necessário, O que era então? necessário, o que era necessário. Mas uma coisa engraçada é que eu aprendi a fazer mala lá dentro da Inglaterra, mesmo quando eu ia viajar para outro país. Porque eu tinha que viajar com uma mala pequena. Aí eu falei, meu Deus, como levar tudo isso aqui com uma mala pequena? Procurei na internet tutorial para dobrar Como é que roupa. dobrava a roupa? E consegui compactar Aprendeu. tudo assim. Treinou bastante, aí você conseguiu isso aí, aprender. Agora a gente vai acompanhar algumas fotos que você trouxe pra gente ali no nosso monitor de retorno, tá bom? E eu queria que você me descrevesse ali o que você está fazendo, um negocinho vermelho ali e tal. Essa primeira foto aí foi a primeira vez que a gente foi pra Londres, que eu fui pra Londres, né? Porque o colégio, eu fiquei no Newbold, né? E aí o Newbold, ele fica a 40 quilômetros de Londres. E aí essa primeira vez, o primeiro passeio que a gente foi, acho que foi o segundo final de semana que eu já tava no colégio. E aí foi a festa. E aí o ponto turístico que acho que é o símbolo da cidade, né? Que essa todo cabine, mundo tem que ir no telefonezinho, senão essa não tem cabine graça. vermelha, E aí essa cabine vermelha tá bem estrategicamente posicionada que pegava o Big Ben no fundo. Aí... Percebi. Próxima foto. Então, como eu falei, É uma pirâmide? Então. A facilidade de viajar lá dentro pela Europa foi uma coisa que me chamou muita atenção. Pra eu ir pra lá. E aí essa foi a viagem que eu fiz de uma semana pra Paris. E aí, realizando um sonho de um bom aluno de história que eu era, visitar o Museu do Louvre. Nossa, foi demais, assim. Ai, vou pensar seriamente agora. Você conheceu a neve? Pois é. Eu não tive sorte de conhecer a neve. Na verdade, assim, quem tem sorte realmente é muito sortudo lá na Inglaterra nevar. Porque não é comum nevar dentro da Inglaterra. Que é uma ilha, né? Então. Mas depois que eu fiz intercâmbio lá no Newbold, lá na Inglaterra, eu passei um mês na Suíça, na casa de um amigo que eu fiz no colégio. E aí sim que eu vi neve. E foi pela primeira vez na vida. Nunca tinha visto neve. E aí eu brincando, que bom brasileiro que nunca viu neve, nadando na neve, que nem um doido. Fez bonequinho? Fiz. Fez bonequinho. Fiz. Fez anjinho também? Fiz. Recebi chuva também de neve. Aquilo ali, ó, eu tô ajoelhado. E se eu pulava, chegava até aqui quase, ó, no meu peito. Nossa, assim. muita neve. Muita neve. Mas foi muito bom. Bom, Wesley, eu queria agradecer a sua participação aqui no Diálogo Universitário. Foi muito bom. Acho que o pessoal aí ficou com gostinho de quero mais, de conhecer outros países e fazer um intercâmbio. Sim, vamos viajar sim. Obrigada. E agora, para os nossos telespectadores, a nossa dica cultural do programa. Entra lá na nossa página do Facebook e você vai conferir uma lista com museus, monumentos históricos e culturais que você pode visitar na sua viagem de intercâmbio, dependendo, é claro, do lugar que você for. Acesse o nosso Facebook, que está aparecendo aqui no vídeo, e curta a nossa página. E agora, o nosso mestre, professor Lucas Iglesias, com os 3 países menos procurados pelos intercambistas de plantão. Com vocês, Palavra do Mestre. Palavra do Mestre, com Lucas Iglesias. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos ver os 3 destinos menos procurados pelos estudantes, mas que tem muito potencial para vocês conhecerem. Primeiro destino é o país Trinidad e Tobago. Na verdade, é um país só, 2 ilhas, e nós vamos dividir essas 2 ilhas entre esses 2 destinos primeiros. Primeiro, Trinidad. Trinidad é a ilha com mais tecnologia, mais indústria, é uma ilha com várias coisas interessantes para vocês visitarem. Primeira delas, o Peach Lake. Peach Lake é um lugar bem interessante, é um lago de piche, onde você pode andar em cima do piche, parece um asfalto meio mole, bem interessante, não custa nada, você pode visitar. Outro lugar também é o Santuário de Pássaros, chamado Caroni. Esse santuário você vai numa espécie de uma pequena balsa pelos manguezais lá de Trinidad, esse país que fica ali na América Central, uma das ilhas do Caribe, entre a Granada e a Venezuela, e você pode visitar também gratuitamente esse lugar, esse santuário de pássaros, um lugar maravilhoso. Segundo destino bem interessante que você pode visitar é Tobago. A segunda ilha faz parte do mesmo país, Trinidad e Tobago. Só para curiosidade, Trinidad e Tobago teve a sua independência em 1962, bem recente. Foi colonizada pelos ingleses e a língua lá é o inglês. Tobago é uma ilha bem pequena, Para vocês terem uma ideia, Trinidad e Tobago, as 2 ilhas juntas, elas possuem cerca de 1.400.000 habitantes.
Em Trinidad, e na capital, chamada Port of Spain, ficam aproximadamente 95% dos habitantes desse país. O resto em Tobago, muito pouca gente. Essa ilha é característica pelo seguinte: as belas praias. Praias maravilhosas do Caribe, onde você pode visitar gratuitamente, óbvio. Alguns até dizem que algumas cenas daquele filme Lagoa Azul foi gravada lá em Tobago. Então, um bom lugar para você visitar, belas praias e com preço bem acessível. Nosso terceiro destino é o país chamado Israel, um dos meus favoritos particularmente. Israel teve sua independência em 1948, na verdade, em 1948 foi criado o Estado de Israel. Israel é um país bem complexo, lá se fala hebraico, inglês e árabe. Tem muitos e muitos lugares onde você pode visitar, alguns destacáveis. Masada, uma fortaleza que fica no meio do deserto do Mar Morto. Outro lugar, o próprio Mar Morto, onde você pode visitar e boiar nas águas do Mar Morto, bem interessante. Outro lugar, En-Gedi. En-Gedi fica ali próximo também do Mar Morto, é uma espécie de cadeia montanhosa, onde você pode, para quem gosta de fazer hiking, pode andar entre várias cachoeiras. Além do mais, outros lugares para o norte do país, mas que fica por uma próxima vez. Até mais, pessoal. Espero que tenha auxiliado vocês para escolherem próximos destinos para onde viajar. Bom, pessoal, o Diálogo Universitário dessa semana vai ficando por aqui. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de programa para as nossas redes sociais, que estão aparecendo aí no seu vídeo. Curta a gente no Facebook, segue lá no Instagram e até a próxima semana. Tchau!